Sandra foi demitida injustamente, acusada de ter cometido algo que não fez. Ela pegou suas coisas e saiu do prédio. Na entrada, encontrou um idoso tentando se comunicar em libras com a recepcionista. Mesmo triste, ela o ajudou. O que ela não imaginava era quem era aquele idoso e que o dono da empresa estava observando cada passo seu. A palavra negligência ecoava na mente de Sandra, ricocheteando nas paredes de seu crânio como uma bola de demolição. Era uma palavra feia, pesada e que absolutamente nada tinha a ver com ela. Por 5 anos, Sandra havia tratado cada centímetro quadrado daquele arranha-céu corporativo como se fosse uma extensão de sua própria casa. Ela não apenas limpava, ela cuidava. Sabia o nome da planta de cada andar. Conhecia de cor as manias de café dos executivos e conseguia dizer o humor de um departamento inteiro apenas pelo estado das lixeiras. O seu trabalho era invisível por natureza, mas ela o fazia com uma dignidade e um esmero que o tornavam uma arte silenciosa. E agora, tudo isso era reduzido a uma única, venenosa acusação. Eu não entendo. Senhor Gilberto, ela disse a voz trêmula, enquanto estava de pé no carpete impecável do escritório do gerente. A pulseira da senhora diretora. Eu nem entrei na sala dela ontem. Foi o dia de folga daquele setor. Gilberto, um homem cujo sorriso nunca alcançava os olhos frios e calculistas, ajeitou o nó da gravata. Os registros de segurança dizem o contrário, Sandra. Mostram você no corredor. E a pulseira caríssima, por sinal, desapareceu. É uma situação lamentável, mas preciso de alguém de confiança na minha equipe. A empresa não pode arcar com deslizes. Deslizes, confiança. As palavras eram punhais. Ela sabia, com a certeza que sentia no fundo da alma, que era uma desculpa. Gilberto nunca gostou dela. Talvez por ela não rir de suas piadas sem graça. Ou talvez por ela ter denunciado uma vez um vazamento que ele ignorava há semanas. Ela era uma peça pequena, mas honesta, numa engrenagem que ele preferia que fosse totalmente submissa. E agora, ele havia encontrado a desculpa perfeita para removê-la. Mas eu jamais... Ela tentou, mas ele ergueu a mão, um gesto final e desdenhoso. Arrume suas coisas, por favor. O pessoal do RH já preparou seus papéis. Foi bom enquanto durou. Não foi bom. Foi a sua vida. Com o coração feito em estilhaços, Sandra caminhou de volta para o pequeno armário no subsolo que servia como seu refúgio. O cheiro familiar de cera de polir e desinfetante de lavanda, que antes lhe trazia conforto, agora parecia sufocante. Ela pegou uma caixa de papelão vazia e começou a enchê-la com os fragmentos de sua vida ali. Uma foto desbotada dela com seu irmão mais novo, sorrindo, presa com fita adesiva na porta do armário. Um pequeno cacto que ela mantinha numa caneca lascada, que conseguia sobreviver mesmo com a pouca luz. Um livro de bolso com as orelhas gastas que ela lia na hora do almoço. Eram coisas pequenas, insignificantes para o mundo, mas que eram o seu universo. A caminhada daquele armário até a saída foi a mais longa de sua vida. Cada passo pelos corredores polidos que ela mesma havia deixado brilhando era uma tortura. Ela passava pelos escritórios de vidro, vendo as pessoas absortas em seus computadores, alheias à pequena tragédia que se desenrolava ao lado delas. Alguns levantavam o olhar, viam a caixa em suas mãos e a expressão em seu rosto, e rapidamente desviavam, um misto de pena e alívio por não serem eles. Ninguém disse uma palavra. A invisibilidade, que era uma característica de sua profissão, agora se tornava um manto de solidão. Finalmente ela chegou ao grandioso saguão de entrada. O espaço era um monumento ao poder e ao dinheiro, com pé direito triplo, paredes de mármore e um lustre de cristal que parecia um sol cativo. Era um lugar projetado para fazer as pessoas se sentirem pequenas. E naquele dia, Sandra nunca se sentiu tão minúscula. Ela estava a apenas alguns metros da porta giratória, da liberdade agridoce, quando algo a fez parar. Perto do balcão da recepção, um senhor de cabelos brancos e ombros ligeiramente curvados gesticulava com uma urgência silenciosa. Ele tinha um rosto gentil, marcado por rugas que pareciam ter sido esculpidas por sorrisos, mas que agora estavam contraídas em uma máscara de frustração. A recepcionista, uma jovem chamada Carla, que mal devia ter 20 anos, o encarava com uma expressão de total impotência. Senhor, eu peço desculpas, mas eu realmente não consigo entender, Carla dizia.
a voz beirando o pânico. O senhor quer que eu ligue para alguém? Pode escrever o nome? O homem balançou a cabeça vigorosamente, a frustração aumentando. Suas mãos se moviam com uma precisão e uma linguagem que eram completamente alheias àquele ambiente. Sandra sentiu uma pontada de reconhecimento. Não era um estrangeiro, tentando se comunicar num idioma diferente. Era a língua que ela conhecia tão bem quanto o português. A língua que ela aprendeu com amor e paciência para poder conversar com seu irmão. Era Libras, o mundo de Sandra parou. Sua própria dor, a injustiça, a humilhação, tudo pareceu recuar para um segundo plano. Ali no meio daquele templo de indiferença, estava um homem se afogando em silêncio, e ela tinha o salva-vidas. Por um momento ela hesitou. O que ela devia àquele lugar? Nada. Aquele prédio acabara de cuspi-la para fora. O impulso de simplesmente virar as costas e ir embora era forte, uma forma de autoproteção. Mas então ela olhou para o rosto do Senhor, viu a angústia em seus olhos, a solidão de não ser compreendido. Eram os mesmos olhos que ela via em seu irmão quando ele era criança, antes de aprenderem a se comunicar. Não, ela não podia ir. Sua dignidade não estava na opinião de um gerente mesquinho. Estava em quem ela era. Com uma respiração profunda, Sandra depositou a caixa de papelão no chão, um ato simbólico de deixar seu próprio fardo de lado. Ela se aproximou lentamente, contornando o balcão. Com licença, Carla, disse ela suavemente para a recepcionista, que a olhou com alívio. Então ela se virou para o senhor e, capturando seu olhar, ergueu as mãos. Com gestos claros e gentis, ela formou os sinais. Olá, senhor. Meu nome é Sandra. Eu vejo que o senhor precisa de ajuda. Eu falo a sua língua. O efeito foi imediato e transformador. A tensão nos ombros do homem se desfez, como se um peso tivesse sido retirado. A frustração em seu rosto derreteu, sendo substituída por uma onda de puro e luminoso alívio. Um sorriso, o mais genuíno que Sandra vira em muito tempo, brotou em seus lábios e viajou até seus olhos, fazendo-os brilhar. Ele respondeu rapidamente, suas mãos dançando no ar com uma nova energia. Graças aos céus. Uma bênção. Eu estava quase desistindo. Estou tentando encontrar meu filho. Ele trabalha aqui. Marquei de encontrá-lo, mas acho que me perdi. Enquanto os dois iniciavam uma conversa fluida e silenciosa, alheios a tudo ao redor, ninguém notou a figura que observava a cena do mezanino acima. Rafael, o dono da empresa, saía de uma reunião tensa, a cabeça latejando. Ele descia a escadaria de mármore quando viu a comoção. Reconheceu seu pai, Ramon, e uma pontada de irritação o atingiu. Tinha pedido ao pai que o esperasse no café, mas então ele viu a mulher, a zeladora. Ele a reconhecia de vista, sempre quieta, sempre eficiente. E agora ela estava ali, com uma caixa de papelão aos pés. O sinal universal de uma demissão. E ainda assim, oferecia um conforto e uma compreensão que ninguém mais naquele saguão inteiro podia dar. Ele viu o sorriso raro e verdadeiro no rosto de seu pai. E a irritação se dissolveu, substituída por uma onda de pura curiosidade e uma admiração que ele não sentia há muito tempo. Quem era aquela mulher? E por que, no seu pior dia, ela escolheu ser a melhor versão de si mesma? A conversa que se desenrolou entre Sandra e Ramon no meio daquele saguão barulhento foi como a construção de uma pequena ilha de serenidade. Para eles, o mundo ao redor, com seus telefones tocando e sapatos apressados batendo no mármore, simplesmente desapareceu. Sandra, que momentos antes se sentia a pessoa mais solitária do mundo, encontrou um ouvinte inesperado e genuíno. Com as mãos, Ramon lhe contou sobre sua paixão por marcenaria, descrevendo a textura da madeira e o cheiro do verniz com um carinho que Sandra podia quase sentir. Ele falou sobre sua falecida esposa, Helena, e como eles costumavam passar horas no jardim que ela cultivava, um paraíso de rosas e jasmins. Ele não falava com tristeza, mas com uma saudade doce, uma celebração da memória. Sandra, por sua vez, sentiu-se à vontade para compartilhar um pouco de si. Ela gesticulou sobre seu irmão, Lucas, e como o aprendizado de Libras não foi uma obrigação, mas a descoberta de um novo universo que os conectou para sempre. Foi Lucas quem a ensinou a ver o mundo com mais atenção, a encontrar comunicação nos detalhes, no brilho de um olhar, na tensão de um ombro. Seu irmão parece ser uma pessoa maravilhosa. Ramon sinalizou, seus olhos gentis fixos nos dela. Você fala dele com muito amor.
Ele é a minha inspiração, respondeu Sandra, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Ele me ensinou que a força não está na voz, mas na capacidade de se conectar. Ramon então olhou para a caixa de papelão ao lado dela, sua expressão se tornando mais séria. E você? Por que essa caixa de despedida? Um lugar como este não deveria deixar uma pessoa com a sua luz ir embora. O elogio a aqueceu, mas também trouxe de volta a pontada de dor. Ela hesitou, não querendo sobrecarregar aquele homem gentil com a feiura de sua situação. Meu tempo aqui terminou. Ela sinalizou de forma simples. Às vezes as coisas simplesmente acabam. Antes que Ramon pudesse insistir, uma sombra se projetou sobre eles. Um homem alto, de terno impecavelmente cortado, parou ao lado deles. Sandra reconheceu-o instantaneamente. Era Rafael, o enigmático dono do império, o homem cujo nome era sussurrado com uma mistura de medo e reverência pelos corredores. Seu rosto, que ela só vira em fotos no site da empresa, era ainda mais intimidador pessoalmente. Ela sentiu um calafrio e instintivamente deu um passo para trás. Para seu completo espanto, Rafael não olhou para ela. Seus olhos se fixaram em Ramon, e com uma fluidez surpreendente, suas mãos se moveram. Pai, me desculpe pelo atraso. A reunião se estendeu mais do que o esperado. Pai, a palavra explodiu na mente de Sandra. Aquele senhor gentil, com cheiro de saudade e mãos de marceneiro, era o pai do homem mais poderoso do prédio. O mundo de Sandra inclinou-se perigosamente em seu eixo. Ramon sorriu, dando um tapinha no braço do filho. Não se preocupe, filho. Eu tive uma companhia excelente. Esta é Sandra, um anjo que me salvou da confusão e do tédio. Só então Rafael se virou para ela. Seus olhos eram de um castanho profundo, e de perto não pareciam frios, mas intensos, como se estivessem avaliando cada detalhe dela. Obrigado, ele disse. Sua voz era um barítono calmo, mas que carregava uma autoridade inquestionável. Obrigado por fazer companhia ao meu pai. Sandra sentiu o rosto esquentar. Não foi nada, senhor. Fico feliz em ajudar. Ela gaguejou, sentindo-se desajeitada e fora de lugar. Foi então que Ramon interveio. Olhando para a caixa de Sandra e depois para o filho, sua expressão tornou-se séria e decidida. Rafael, este anjo está indo embora. Ele sinalizou com firmeza. Disseram que ela não trabalha mais aqui. Você não pode permitir isso. Uma pessoa com um coração tão bom. Elas são raras. Você precisa consertar isso. Rafael franziu a testa, sua atenção se voltando totalmente para Sandra. O olhar avaliador foi substituído por uma confusão genuína. Demitida? Perguntou ele diretamente a ela, a palavra soando estranha em sua boca. Qual o motivo? O medo apertou o peito de Sandra. Ela estava presa entre o gerente que a havia esmagado e o dono da empresa, que a olhava como se ela fosse um enigma a ser resolvido. Falar a verdade parecia perigoso. Uma insubordinação que poderia manchar seu nome para sempre. Houve um mal-entendido, senhor. Ela murmurou olhando para o chão, sobre um objeto de valor que desapareceu. A mandíbula de Rafael se contraiu. A vagueza da resposta não o satisfez. Ele não construiu seu império aceitando respostas evasivas. Ele olhou para o rosto honesto de Sandra, para a forma como ela se encolhia sob seu olhar, e depois para a confiança inabalável nos olhos de seu pai. A equação não fechava, por favor, disse ele a Sandra, sua voz agora um fio de aço. Espere aqui com meu pai. Eu volto em um instante. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e marchou em direção aos elevadores privativos que levavam ao andar da administração. Sua caminhada era um espetáculo de poder contido. As pessoas abriam caminho. O silêncio seguia seus passos. Carly, a recepcionista, parecia ter encolhido atrás de seu balcão. Sandra ficou paralisada, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Ramon colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Um gesto que dizia, calma, a justiça está a caminho. No andar de cima, Gilberto estava se servindo de uma xícara de café, parabenizando-se internamente por sua eficiência. A porta de seu escritório se abriu com um solavanco. Rafael estava parado ali, a presença dele preenchendo todo o espaço. Gilberto quase derrubou a xícara. Senhor Rafael, que surpresa. Agradável. Ele gaguejou tentando se recompor. Gilberto, Rafael disse, a voz perigosamente baixa. A zeladora Sandra. Quero saber exatamente por que ela foi demitida.
O suor começou a brotar na testa de Gilberto. Ah, sim, uma situação lamentável. Uma pulseira de diamantes da diretora de marketing sumiu. As câmeras a colocaram no corredor na hora do incidente. Uma pena. Ela parecia uma boa funcionária, mas não podemos tolerar. Mostre-me as imagens, Rafael o interrompeu. Agora. Tremendo, Gilberto o levou até a sala de segurança. Ele digitou freneticamente no teclado, trazendo as imagens do dia anterior. A gravação mostrava o corredor do andar executivo. Mostrava Sandra, de fato, passando com seu carrinho de limpeza. Mas ela passou direto pela porta da diretora, sem sequer diminuir a velocidade. Minutos depois, a filmagem mostrava o próprio Gilberto entrando naquela mesma sala, saindo cerca de 10 minutos depois com uma pressa suspeita. O silêncio na sala era pesado. Rafael não precisava de mais nada. A verdade estava ali, em tons de cinza na tela. Não era apenas um erro. Era uma fabricação cruel. Ele se virou para Gilberto, que estava pálido como um fantasma. A raiva de Rafael não era explosiva, era glacial. Você não apenas acusou uma inocente, como também foi negligente em sua investigação para encobrir seus próprios rastros ou sua incompetência. Você usou seu poder para esmagar alguém que não podia se defender. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. A partir de amanhã você trabalhará no arquivo do subsolo. Sua única responsabilidade será organizar papéis, sozinho. Considere-se com sorte por eu não chamar a polícia e por ainda ter um emprego para pagar suas contas. Rafael o deixou ali, desmoronado, e voltou para o saguão. Quando Sandra o viu se aproximar, seu estômago deu um nó. O fim da linha, pensou ela. Ele provavelmente acreditaria em seu gerente, mas a expressão no rosto de Rafael era diferente. Havia um traço de pesar, de respeito. Ele parou na frente dela. Sandra, houve um erro terrível e imperdoável, ele começou, a voz firme, mas gentil. E em nome de toda esta organização, eu lhe peço as mais sinceras desculpas. Ele olhou nos olhos dela. O seu antigo cargo de zeladora não está mais disponível para você. O coração de Sandra afundou. Era isso. Mesmo inocente, ela estava fora. Porque eu gostaria de lhe oferecer o cargo de recepcionista principal. Ele continuou, um leve sorriso surgindo no canto de seus lábios. A primeira pessoa que nossos clientes e parceiros veem ao entrar aqui deve ter a sua empatia, a sua dignidade e a sua extraordinária capacidade de comunicação. O que me diz? Sandra ficou boquiaberta. As palavras não saíam. Recepção. Principal. Ela. A zeladora invisível. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mas desta vez não eram de tristeza. Eram de choque, de alívio, de uma gratidão tão avassaladora que a deixou sem fôlego. Ao lado dela, Ramon sorria, um sorriso largo e orgulhoso, como se tudo aquilo fizesse parte de seu plano o tempo todo. Naquele momento, no meio do saguão de mármore, sob o brilho do lustre de cristal, a vida de Sandra havia sido despedaçada e reconstruída, mais forte e mais brilhante do que nunca. A oferta de Rafael pairou no ar suntuoso do saguão, tão surreal e brilhante quanto o lustre de cristal acima deles. Por um longo momento, Sandra foi incapaz de processar as palavras. Recepção principal. Ela, que passara os últimos 5 anos garantindo que as marcas de sapatos fossem polidas para fora da existência, agora seria o rosto que cumprimentaria as pessoas que usavam esses sapatos. A transição era tão vertiginosa que o mundo pareceu girar. As lágrimas que embaçavam sua visão não eram mais de desespero, mas de uma gratidão tão profunda que doía. Eu não sei o que dizer, senhor. Ela finalmente conseguiu articular, a voz embargada. Diga sim, Rafael disse suavemente, um traço de humor em seu tom sério. E, por favor, me chame de Rafael. Ao seu lado, Ramon batia palmas silenciosamente, o rosto iluminado por um orgulho radiante. Ele se aproximou e sinalizou com uma energia contagiante. Uma celebração. Precisamos comemorar esta vitória da justiça. Sandra, você precisa vir almoçar em nossa casa no domingo. É uma ordem do seu amigo mais velho. Rafael riu e traduziu, embora visse nos olhos de Sandra que ela havia entendido perfeitamente. Meu pai insiste. E eu também. É o mínimo que podemos fazer para começar a apagar a forma terrível como você foi tratada hoje. O pânico misturou-se à alegria no peito de Sandra. Almoçar na casa deles? Na casa do dono da empresa?
Era um universo diferente. Um convite para um mundo ao qual ela não pertencia. A ideia era tão intimidante quanto a oferta de emprego. Oh não, de jeito nenhum. Eu não poderia. Ela disse apressadamente, recuando um passo. Vocês já fizeram tanto por mim. O emprego é mais do que eu poderia sonhar. Não quero incomodar. Incomodar? Rafael ergueu uma sobrancelha. Sandra, você salvou meu pai de uma tarde de frustração e, no processo, expôs uma falha grave na minha equipe. Você nos fez um favor. O almoço não é uma obrigação, é um desejo nosso. Nós queremos a sua companhia. Ele se inclinou um pouco, baixando a voz para um tom mais confidente. Além disso, a lasanha do meu pai é lendária. Seria um crime recusar. Ramon, percebendo a hesitação dela, entrou na brincadeira. Ele fez uma expressão teatral de súplica, juntando as mãos como se estivesse rezando e sinalizando. Por favor, Sandra, a casa fica tão silenciosa. Precisamos de uma alma boa para alegrar as paredes. E a minha lasanha realmente é a melhor. A combinação da insistência gentil de Rafael e do apelo divertido de Ramon quebrou suas defesas. Como ela poderia dizer não para tanta gentileza? Um sorriso trêmulo, mas genuíno, finalmente se abriu em seu rosto. Está bem, ela cedeu. Eu adoraria. Obrigada. O domingo chegou mais rápido do que ela esperava, trazendo consigo um enxame de borboletas nervosas em seu estômago. Ela passou a manhã inteira em frente ao seu modesto guarda-roupa, revirando suas poucas opções. O que se veste para almoçar na casa de um milionário? No final, ela optou por seu melhor vestido. Um modelo simples de algodão, de cor creme, com pequenas flores bordadas na barra. Era modesto, limpo e a fazia se sentir bonita. Seguindo o endereço que Rafael lhe enviara por mensagem, ela pegou um ônibus que a levou para um bairro que parecia saído de uma revista de arquitetura. Ruas largas e arborizadas eram ladeadas por mansões escondidas atrás de muros altos e portões imponentes. Quando o motorista do aplicativo de transporte parou em frente ao número indicado, Sandra prendeu a respiração. A casa não era ostensiva, mas de uma elegância discreta e avassaladora, com uma fachada de pedra e vidro que se integrava perfeitamente a um jardim exuberante. Antes que ela pudesse tocar a campainha, a grande porta de madeira se abriu. Ramon estava lá, o sorriso ainda mais largo do que no saguão. Sandra! Ele exclamou em voz alta. O som um pouco rouco pelo desuso, antes de abrir os braços e envolvê-la em um abraço paternal que cheirava a molho de tomate e alecrim. Você veio, que alegria! Entre, entre! Ele sinalizou, puxando-a gentilmente para dentro. O interior era ainda mais impressionante. Espaçoso, cheio de luz natural, com obras de arte modernas nas paredes e móveis que pareciam confortáveis e caros. Mas o que mais chamou a atenção de Sandra foram as fotografias. Havia porta-retratos por toda parte. Um jovem Rafael com seu pai, um Ramon mais novo ao lado de uma mulher com um sorriso radiante e várias fotos de um menino em diferentes idades. Aquilo não era um showroom. Era um lar. Rafael surgiu de um corredor vestindo uma camisa polo e calças jeans, parecendo muito mais relaxado e acessível do que no escritório. Sandra, bem-vinda! Fico feliz que tenha conseguido chegar bem. O lugar é lindo, Rafael. Obrigada por me receberem. É um prazer. Venha, quero que conheça alguém. Ele a guiou até a sala de estar, onde um menino de uns 12 anos estava largado em um sofá, os olhos fixos na tela de um tablet, os fones de ouvido abafando o mundo exterior. Sandra, este é o meu filho Vinícius. Vini, esta é a Sandra, uma nova amiga minha e do vovô. Vinícius tirou os fones lentamente, o som de explosões virtuais vazando por um segundo antes de silenciar. Ele levantou o olhar, e Sandra sentiu um pequeno choque. Seus olhos eram exatamente como os de Rafael, mas onde os do pai continham intensidade e curiosidade, os do filho eram poças de gelo. Havia uma frieza ali, uma desconfiança imediata que a pegou de surpresa. Oi? Ele murmurou a palavra desprovida de qualquer emoção. Seus olhos a varreram de cima a baixo, um olhar crítico que a fez se sentir subitamente inadequada em seu vestido florido. Sandra, acostumada a lidar com a timidez das crianças, sorriu calorosamente. Olá, Vinícius. É um prazer finalmente conhecer você. Seu pai e seu avô falam muito bem de você. Ele apenas deu de ombros e colocou os fones de volta, um claro sinal de que a conversa havia terminado. Rafael suspirou.
um som quase inaudível, e lançou a Sandra um olhar que era uma mistura de desculpa e resignação. O constrangimento foi quebrado por Ramon, que anunciou que o almoço estava servido. Eles se sentaram em uma bela mesa, em uma varanda com vista para o jardim. A lasanha realmente fazia jus à sua fama, e por um tempo, a comida deliciosa e a conversa amigável de Rafael e Ramon fizeram Sandra esquecer o encontro frio com Vinícius. Ela começou a relaxar, a se sentir parte daquele momento. Animada, ela contava uma história engraçada sobre como seu irmão Lucas, quando criança, tentou ensinar libras para o cachorro da família, um vira-lata teimoso que só entendia o sinal para petisco. E então, o trovão só sentava quando o Lucas fazia o sinal. Não importava o que a gente gritasse. Minha mãe dizia que era o primeiro cachorro bilíngue do bairro. Ela terminou rindo. Rafael e Ramon riam com ela. Foi um momento perfeito de conexão genuína. E foi nesse exato momento que aconteceu. Vinícius, que até então comia em silêncio, esticou o braço para pegar a jarra de suco. Seu movimento foi brusco, desajeitado. Seu cotovelo bateu na beirada de sua taça de vinho tinto, que estava cheia. O tempo pareceu desacelerar. Sandra viu a taça tombar. O líquido escuro e rubi se arqueando no ar, como um predador antes de aterrissar com um baque surdo, bem no meio de seu vestido creme. O choque gelado do líquido foi seguido por um silêncio mortal. A mancha vermelha se espalhou rapidamente pelo tecido claro, uma ferida aberta e feia em seu melhor vestido. Vinícius. A voz de Rafael foi como um trovão. Mas o menino não olhou para ninguém. Seu rosto era uma máscara inexpressiva. Sem uma palavra de desculpa, sem um pingo de remorso, ele empurrou a cadeira para trás com um rangido alto, virou-se e correu para dentro de casa. Seus passos apressados ecoaram pelo corredor até desaparecerem, deixando para trás apenas o silêncio constrangedor e a mancha escura que parecia pulsar no vestido de Sandra. A alegria do momento havia sido completamente aniquilada. O silêncio que se seguiu à partida abrupta de Vinícius era espesso e carregado, mais sufocante do que o barulho que o precedera. A mancha de vinho tinto em seu vestido parecia gritar, um constrangimento público que a fez sentir-se pequena e novamente inadequada. Seus olhos se cravaram na própria mancha, incapaz de levantar o olhar para Rafael ou Ramon. Ela sentiu o calor subir ao seu rosto, uma mistura de embaraço e uma pontada de mágoa pela evidente hostilidade do menino. Sandra, meu Deus, eu sinto muito, muito mesmo, Rafael disse, a voz cheia de desculpas e exasperação. Ele estava de pé, a cadeira tombada para trás. Vinícius, volte aqui agora. Ramon, com uma expressão de profunda tristeza, balançava a cabeça, fazendo um sinal de desculpa com as mãos para Sandra. Me perdoe, minha querida. Mas Sandra, apesar do choque, encontrou sua voz. Era uma voz suave, mas firme, tentando dissipar a tensão. Não, por favor. Está tudo bem. Acontece. É só um acidente, Rafael. Ela forçou um sorriso, apesar de sentir os lábios tremerem um pouco. Crianças são assim. Eu derrubava coisas o tempo todo quando era pequena. Meu irmão sempre me salvava. Rafael a olhou, a surpresa em seu rosto ao vê-la minimizar o incidente. Não, Sandra, não está tudo bem. Ele fez isso de propósito. Eu conheço meu filho. Ele respirou fundo, parecendo um guerreiro se preparando para a batalha. Eu vou falar com ele. Por favor, tente tirar essa mancha. Tem um lavabo ali. Ele indicou uma porta discreta. Eu já volto. Com isso, Rafael se virou e seguiu os passos do filho, seus ombros tensos e a mandíbula cerrada. Sandra ficou sentada, com a mancha gritante em seu vestido e o olhar preocupado de Ramon sobre ela. O velho, no entanto, moveu-se rapidamente e pegou um guardanapo de linho limpo, molhou-o na água e tentou, com gestos gentis, enxugar o vinho do vestido dela. Não se preocupe, minha querida. Ele sinalizou com um carinho que tocou o coração de Sandra. Vinho tinto é teimoso, mas não mais do que um velho teimoso como eu. Sandra riu um pouco aliviada pela tentativa dele de descontrair. Não se preocupe, Ramon. Eu vou tentar limpar depois. É só um vestido. Ele parou de tentar limpar a mancha e a olhou com uma seriedade profunda. Não é só um vestido, Sandra. É a forma como ele agiu. Eu preciso que você entenda. Não é você. É a dor dele. Ramon fez uma pausa, os olhos fixos nos dela buscando compreensão. Vinícius, ele perdeu a mãe há pouco mais de um ano. Minha nora.
a mãe dele. Ela era a luz da vida deles. Linda, alegre, cheia de energia. Era como uma estrela cadente que passou rápido demais. A revelação caiu sobre Sandra como uma camada de neve macia, silenciando o barulho de seus próprios sentimentos. A frieza de Vinícius, a hostilidade, tudo agora fazia sentido. Não era maldade, era luto. A armadura que o menino vestia era feita de dor, e seu ataque era um grito silencioso de angústia. Desde que ela se foi, Vinícius se fechou, continuou Ramon, a tristeza em seus olhos ecoando em suas mãos. Rafael tentou de tudo, psicólogos, viagens, brinquedos. Mas ele não sorri mais de verdade, não brinca, não se abre. A presença de outra mulher, uma mulher boa e bonita como você, pode ter ferido a lembrança da mãe dele. Pode tê-lo feito sentir que ela está sendo substituída. É uma ferida ainda muito fresca. Sandra sentiu uma onda de compaixão tão forte que quase a fez chorar. Ela imaginou a dor de perder a mãe tão jovem, a confusão, a raiva. De repente, a mancha em seu vestido parecia insignificante. Era o coração daquele menino que estava manchado, não por maldade, mas por tristeza. Pouco depois, Rafael reapareceu, puxando Vinícius pela mão. O menino estava com o rosto vermelho, os olhos inchados, claramente havia sido repreendido. Ele não olhava para Sandra, mantendo o olhar fixo no chão, parecendo uma estátua de mármore da desgraça. Vinícius, Rafael disse, a voz calma, mas firme. Você vai pedir desculpas a Sandra, e vai pedir de verdade. O menino murmurou algo incompreensível. Mais alto. Rafael insistiu, e Ramon sinalizou a mesma coisa para o neto. Desculpa, Vinícius disse, a voz esganiçada e sem convicção, quase um sussurro. Parecia um pedido forçado, uma performance sem alma. Sandra sentiu que um pedido assim não curaria a ferida. Não dele nem dela. Precisava ser algo real, algo que o tirasse daquela concha. Ela olhou para a sala e viu em um canto a televisão gigante e debaixo dela um console de videogame com 2 controles. Uma ideia piscou em sua mente. Ela se inclinou um pouco, capturando o olhar de Vinícius, que ainda evitava encará-la. Sabe, Vinícius, ela disse, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Eu te perdoo pela mancha no meu vestido. Não se preocupe com isso. Os olhos do menino se arregalaram um pouco, surpresos por ela ter aceitado o pedido sem mais drama. Mas Sandra continuou, sua voz se tornando mais brincalhona. Eu só te perdoo completamente se você aceitar um desafio. Rafael e Ramon trocaram olhares curiosos. O que ela estava aprontando? Que desafio? Vinícius perguntou, a voz saindo um pouco mais clara, a curiosidade vencendo um pouco do luto. Eu vi ali na sala um videogame, Sandra disse, apontando. E vi que tem um jogo de futebol. Eu te perdoo se você me deixar ganhar uma partida de futebol naquele videogame. Os olhos de Vinícius se arregalaram completamente e por um instante um pingo de vida brilhou neles. Ganhar de mim, no FIFA? A senhora nunca vai ganhar de mim. Ele soltou uma risada curta, cheia de descrença e um traço de sua antiga arrogância infantil. Ah, é? Sandra ergueu uma sobrancelha, o sorriso se alargando. Quer apostar? Aquele desafio inusitado, a provocação leve foi a isca perfeita. O Vinícius competitivo, o menino que amava videogames, começou a emergir da névoa do luto. A raiva em seus olhos foi substituída por um brilho de desafio. Pela primeira vez em meses, ele parecia genuinamente engajado em algo que não era apenas tristeza. Vamos então, Vinícius disse, arrancando-se da mão do pai e correndo para a sala, o constrangimento e a raiva aparentemente esquecidos em face do iminente confronto virtual. Rafael e Ramon se entreolharam, surpresos e maravilhados. Eles seguiram Sandra e Vinícius para a sala, sentando-se no sofá para assistir ao duelo. Vinícius pegou um controle e entregou o outro a Sandra com um ar de quem entregava uma arma a um adversário desarmado. Escolha seu time, ele disse, já com a estratégia na cabeça. Eu vou de Real Madrid, Sandra riu. Ah, sé. Então eu vou de Barcelona. A partida começou. Vinícius, como esperado, era um jogador habilidoso, com reflexos rápidos e um conhecimento profundo do jogo. Ele driblava, fazia passes precisos e parecia ter o controle total do campo virtual. No entanto, Sandra não era uma novata. Ela observava cada movimento, cada padrão. Ela se lembrava das táticas que seu irmão usava, das fintas e dos passes longos.
O primeiro tempo foi um massacre. Vinícius marcou 2 gols em rápida sucessão, fazendo um barulho de gol, que era quase assustador vindo de alguém que estivera tão calado. Ele se virou para Sandra com um sorriso presunçoso. Eu disse que a senhora não tinha chance. O jogo só acaba quando o juiz apita, garoto. Sandra respondeu, focada na tela. No segundo tempo, ela mudou a estratégia. Começou a ser mais agressiva, a roubar a bola no meio-campo e a lançar contra-ataques rápidos. E para o choque de Vinícius, ela marcou um gol. O garoto piscou incrédulo, sorte de principiante. Ele resmungou, mas a preocupação começava a aparecer em seu rosto. A 5 minutos do fim, Sandra, com uma jogada surpreendente, driblou a defesa de Vinícius, passou pelo goleiro e marcou seu segundo gol empatando a partida. O menino soltou um grito de frustração. No último minuto, Sandra aproveitou uma falha na defesa de Vinícius e lançou um chute poderoso de fora da área. A bola voou e entrou direto no ângulo superior. Golaço, o apito final soou. Não acredito! Vinícius exclamou, largando o controle no sofá. Seus olhos estavam arregalados, mas não havia raiva neles. Havia uma mistura de choque, descrença e uma pontada de admiração. A senhora ganhou como? Sandra sorriu, um sorriso genuíno e vitorioso. Eu disse que jogava muito. Meu irmão mais novo e eu passávamos horas jogando isso. Ele sempre me ensinou todos os truques. Rafael e Ramon estavam boquiabertos, mas com sorrisos largos nos rostos. Pela primeira vez em muito tempo, eles viam Vinícius não apenas falando, mas rindo, desafiando e até mesmo expressando choque e frustração de uma forma saudável. Ele estava vivo de novo, pelo menos por um instante. Rafael olhou para Sandra, um brilho de algo novo e profundo em seus olhos. Ela não apenas havia tirado a mancha do seu vestido. Ela havia começado a desmanchar a mancha no coração de seu filho. A vitória de Sandra no videogame não foi apenas o fim de uma partida. Foi o início de um novo jogo. A partir daquele domingo, o pedido de revanche de Vinícius se tornou um convite constante. O que começou com visitas aos fins de semana, logo se transformou em jantares durante a semana e tardes de sábado no parque. Sandra, a ex-zeladora, tornou-se de forma orgânica e surpreendente uma peça essencial na rotina daquela casa. Os meses que se seguiram foram como o desabrochar lento e seguro de uma flor na primavera. A amizade entre Sandra e Vinícius se aprofundou para além dos pixels na tela. Ela o ajudava com os deveres de casa de história, transformando batalhas e datas em narrativas épicas que ele finalmente conseguia entender. Ele, por sua vez, a introduziu ao seu mundo de super-heróis e universos de fantasia, debatendo com ela por horas se o Capitão América venceria o Superman. Em um final de tarde, enquanto cuidavam do jardim, uma atividade que Sandra havia sugerido e que Ramon abraçou com alegria, Vinícius estava mais quieto que o normal. Com as mãos sujas de terra, ele olhou para Sandra. Sabe, ele começou a voz baixa, a mamãe adorava essas rosas amarelas. O coração de Sandra deu um salto. Era a primeira vez que ele mencionava a mãe diretamente para ela. Ela parou de mexer na terra e lhe deu toda a sua atenção. É mesmo? Elas são lindas. Ela tinha bom gosto. Ela tinha o melhor gosto, ele disse, um pequeno sorriso triste no rosto. Ela dizia que amarelo era a cor da alegria. Mesmo quando ela ficava doente, ela pedia para a gente trazer flores amarelas para o quarto dela. Sandra não disse nada. Apenas se sentou ao lado dele na grama e o ouviu. Ele falou por quase 1 hora contando histórias sobre sua mãe. A risada dela, a forma como ela o abraçava, as canções que cantava. Sandra se tornou a guardiã de suas memórias. Um porto, seguro onde ele podia ancorar sua saudade, sem medo de julgamento ou de ver pena nos olhos de alguém. Ela não ofereceu clichês vazios. Apenas ouviu, validou sua dor e, no final, quando as lágrimas vieram, ela o abraçou. Um abraço firme e silencioso que dizia tudo. Rafael observava essas interações à distância, o coração dividido entre uma alegria imensa e uma crescente complicação de sentimentos. Ver seu filho sorrir novamente era como ver o sol nascer após uma noite interminável. A risada de Vinícius, um som que ele temia ter perdido para sempre, agora ecoava pela casa, quase sempre em resposta a algo que Sandra dizia ou fazia,
A gratidão que ele sentia por ela era um oceano, vasto e profundo. Mas com o tempo, a gratidão começou a mudar de forma. Ele se pegava observando-a não apenas como a salvadora de seu filho, mas como uma mulher. Notava a forma como a luz do sol se enroscava em seus cabelos quando estavam no jardim. O jeito como seus olhos se iluminavam ao falar de seu irmão. A inteligência afiada por trás de seu humor gentil. Ele se viu ansioso por suas visitas, o coração acelerando um pouco quando ouvia o carro dela chegando. A presença de Sandra não iluminava apenas a casa. Iluminava algo dentro dele que ele pensava estar apagado para sempre. A admiração se transformou em carinho, e o carinho, sem que ele percebesse, floresceu em amor, e com o amor veio o medo. Um medo paralisante. Ele era um viúvo. O luto por sua esposa havia se tornado parte de quem ele era. Amar outra pessoa parecia uma traição à memória dela. Mas o medo maior era Vinícius. O menino amava Sandra como amiga, como uma figura quase de tia. Mas como ele reagiria se essa dinâmica mudasse? Rafael se lembrava com clareza da taça de vinho, da hostilidade inicial. Aquela ferida, embora cicatrizada, ainda era sensível. Ele não podia arriscar a felicidade de seu filho, que fora conquistada a tanto custo por um sentimento egoísta. Seria como dar um passo para a frente e 10 para trás, talvez quebrando a confiança de Vinícius para sempre. Essa turbulência interna o fez recuar. Durante as visitas de Sandra, ele se tornava mais quieto, mais formal. Mantinha uma distância segura, fazendo perguntas sobre o trabalho dela na recepção, mas evitando os tópicos mais pessoais que antes compartilhavam com facilidade. Sandra notou a mudança. O calor que ele antes emanava parecia ter sido substituído por uma polidez distante. Ela se perguntava se havia feito algo errado, se havia ultrapassado algum limite invisível. A incerteza a entristecia mais do que ela gostaria de admitir, pois também ela, em segredo, havia se apaixonado pelo homem quieto e forte que era um pai tão dedicado e um filho tão amoroso. Numa sexta-feira à noite, após um jantar de pizza e uma maratona de filmes que terminou com Vinícius e Ramon adormecendo no sofá, Rafael insistiu em levar Sandra para casa. O silêncio no carro era denso, pesado com todas as palavras não ditas. A música suave do rádio era a única coisa que preenchia o espaço entre eles. Quando ele parou em frente ao prédio simples dela, desligou o motor, mas não fez menção de destravar as portas. A luz âmbar do poste da rua banhava o interior do carro, lançando sombras em seu rosto atormentado. Sandra, ele começou a voz rouca. Ele olhou para as próprias mãos no volante como se não conseguisse encará-la. Eu preciso te pedir desculpas se pareci distante nas últimas semanas. Não precisa se desculpar, Rafael. Eu entendo que você tem muitas coisas na cabeça. Ela respondeu-lhe, o coração batendo um pouco mais rápido. Não, não é isso, ele disse, finalmente virando-se para ela. Seus olhos eram um turbilhão de emoções. A verdade é que eu não posso mais fingir. Desde que você entrou em nossas vidas, tudo mudou. Você não trouxe apenas o sorriso do meu filho de volta. Você trouxe a luz de volta para aquela casa. Para mim. Ele fez uma pausa, respirando fundo como um mergulhador prestes a saltar. E o que eu sinto por você não é mais apenas gratidão. Eu tentei lutar contra, por respeito à memória da minha esposa e principalmente pelo Vini. Eu tenho tanto medo de machucá-lo, de confundir as coisas para ele. Mas a verdade é que eu me apaixonei por você, Sandra. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de uma vulnerabilidade que desarmou Sandra completamente. Era tudo o que ela secretamente desejava ouvir, mas que nunca ousou esperar. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas desta vez eram de puro alívio. Com a voz trêmula, ela respondeu: Rafael, eu também. Um soluço suave escapou de seus lábios. Eu também me apaixonei por você. E eu tentei não sentir, exatamente pelos mesmos motivos. Pelo Vinícius. Mas eu não consegui evitar. Ele estendeu a mão e, com uma hesitação que partia o coração, tocou o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. O toque foi elétrico, uma confirmação silenciosa de tudo o que acabara de ser dito. Naquele momento, no silêncio de um carro estacionado em uma rua quieta, eles não eram o chefe e a funcionária.
o rico e a pobre. Eram apenas duas pessoas que haviam encontrado um amor inesperado no meio das ruínas da dor, assustadas, mas inegavelmente juntas. O amor que floresceu entre Rafael e Sandra, no silêncio de um carro estacionado, era tão real quanto assustador. Eles deram início a um namoro discreto, um romance tecido em momentos roubados e segredos doces. Eram almoços rápidos durante a semana em cafés pequenos e anônimos, longe do escritório e de olhares curiosos. Eram mãos que se encontravam acidentalmente por baixo da mesa de jantar, enquanto Vinícius contava animado sobre seu dia na escola. Eram longas conversas por telefone tarde da noite, quando as luzes da casa e da cidade se apagavam, e eles podiam finalmente ser apenas Rafael e Sandra, dois corações que se encontravam. Cada momento era precioso, mas vinha com uma sombra de ansiedade. O segredo era um fardo pesado, especialmente para Rafael, que sentia estar escondendo uma parte vital de si mesmo de seu filho. Não podemos continuar assim, Sandra, ele disse a ela uma noite, enquanto caminhavam por um parque perto do apartamento dela. O Vini é a pessoa mais importante da minha vida. Ele merece a verdade vinda de nós. Ele é um menino inteligente e sensível. Se ele descobrir por conta própria, vai se sentir traído, e com razão. Sandra apertou a mão dele, o mesmo medo que ele sentia revirando seu estômago. Eu sei, Rafael, você está certo, mas eu estou apavorada. E se essa for a única coisa que o faça recuar? E se ele nos odiar por isso? A amizade dele é uma das coisas mais preciosas que eu já tive. Rafael parou sob a luz de um poste, virando-se para encará-la. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, o olhar firme e cheio de amor. Nós vamos fazer isso juntos, com honestidade e com todo o amor que temos por ele. O Vini te adora, Sandra. Temos que confiar no coração dele, o mesmo coração que você ajudou a curar. Eles decidiram. A conversa aconteceria no próximo sábado, durante a tradicional noite de pizza. Um momento que para Vinícius era sinônimo de segurança e diversão. O sábado chegou com uma tensão quase palpável. Enquanto preparavam a pizza, na cozinha, com Vinícius discutindo fervorosamente por que calabresa com borda de catupiry era a combinação suprema, Sandra e Rafael trocavam olhares nervosos por cima da cabeça do menino. Eles riam das piadas dele, participavam do debate, mas por baixo da superfície seus corações batiam em uníssono, uma marcha nervosa em direção ao momento da verdade. Depois que a última fatia foi devorada e a caixa de pizza foi posta de lado, eles se sentaram na sala. Vinícius já estava com o controle do videogame na mão, pronto para a revanche da semana, quando Rafael limpou a garganta. Vini, campeão, ele começou, a voz um pouco mais séria do que o normal. Antes de jogarmos, a Sandra e eu precisamos conversar uma coisa importante com você. Vinícius baixou o controle lentamente. A mudança no tom de seu pai capturou sua atenção. Ele se sentou ereto, o olhar passando do pai para Sandra, a intuição infantil sentindo que algo significativo estava prestes a acontecer. Instintivamente, Rafael estendeu a mão para Sandra por cima da mesinha de centro, e ela a segurou. O contato de suas mãos, um gesto que Vinícius nunca tinha visto, foi a primeira peça do quebra-cabeça. Filho, continuou Rafael, você sabe o quanto a Sandra é importante para nós. Desde que ela apareceu, nossa casa ficou mais feliz. Você voltou a sorrir, o vovô está mais alegre e eu também me sinto mais feliz. Ele respirou fundo. Com o tempo, a amizade e a admiração que eu sinto por ela cresceram e se transformaram em algo mais. Eu me apaixonei pela Sandra, filho. Então, Sandra se inclinou para a frente falando diretamente com o menino, sua voz suave, mas cheia de uma sinceridade inabalável. Vini, o que seu pai disse é verdade. E eu também me apaixonei por ele. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa, e isso é o mais importante de tudo. Ela olhou fundo nos olhos dele. Eu te amo como meu amigo, mais do que você imagina. E eu quero que saiba que ninguém jamais em todo o mundo poderia substituir a sua mãe. O lugar dela no seu coração e na história desta família é sagrado e intocável. Eu nunca tentaria mudar isso. Um silêncio pesado desceu sobre a sala.
Vinícius olhou para o rosto sincero de Sandra, depois para o olhar ansioso de seu pai. Seus olhos se fixaram em suas mãos unidas. O coração de Rafael e Sandra parecia ter parado de bater. Eles se prepararam para o pior. Lágrimas, acusações, uma corrida para o quarto, a porta batendo. Um minuto que pareceu uma eternidade se passou. E então o impossível aconteceu. Um canto da boca de Vinícius se curvou para cima. Depois o outro. E de repente um sorriso enorme, luminoso e genuíno explodiu em seu rosto. Ele soltou uma risadinha, um som de pura diversão. Eu já sabia, ele disse, dando de ombros como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Rafael e Sandra piscaram atônitos. Você... o quê? Rafael gaguejou. Eu já sabia, repetiu o menino rindo. É o jeito que vocês ficam se olhando quando acham que eu não estou vendo. É meio bobo, sabe? Mas é legal. Ele olhou de um para o outro, o sorriso se suavizando para algo mais profundo. Na verdade, ele confessou a voz um pouco mais baixa, eu torcia para isso acontecer. Você fica muito mais feliz quando ela está por perto, pai. Você ri mais e eu também fico. A onda de alívio que varreu Sandra e Rafael foi tão poderosa que os deixou sem ar. Lágrimas brotaram nos olhos de Sandra, mas desta vez eram de uma alegria pura e cristalina. Rafael soltou uma gargalhada, um som alto e libertador que não dava há anos, e puxou o filho e Sandra para um abraço desajeitado e apertado no meio da sala. Da porta da cozinha, Ramon observava a cena. O rosto enrugado, contraído pela emoção, as lágrimas escorrendo silenciosamente por sua barba branca. Ele se aproximou e, quando os três se separaram, ele ergueu as mãos, os olhos brilhando de felicidade. Meu coração está transbordando, ele sinalizou. Uma família não é feita apenas por laços de sangue. É construída com amor, com respeito e com segundas chances. E hoje, bem aqui, eu vejo a minha família se tornando inteira novamente. Naquela noite, a casa não estava mais silenciosa. Estava preenchida com o som de risadas, provocações de videogame e conversas que se estendiam pela madrugada. Diante dos olhos de todos, uma nova família havia se formado. Nascida não de um planejamento, mas de um encontro casual em um saguão de prédio. Uma zeladora demitida, um dono de empresa viúvo, um menino em luto e um avô sábio. Unidos por um ato de bondade que se ramificou e floresceu, provando que, às vezes, os finais mais injustos são apenas o começo das histórias mais bonitas.